pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Mais uma vez, saudação a você, paroquiano, visitante, você que nos acompanha também pela rádio ASFA, via internet, você que está na Capela de Sacramentos. Nesse dia de hoje, que é um dia muito especial para nós cristãos católicos, celebramos a festa do corpo e do sangue do Senhor. Você já deve ter ouvido muito sobre a Eucaristia, você já deve ter lido bastante sobre a Eucaristia. Muitos retiros são pregados a partir do tema da Eucaristia. Nós ouvimos quase que sempre muita coisa sobre a Eucaristia. Toda a missa sempre será reflexão, apesar de ter os seus temas também diretamente falando da Eucaristia. A Eucaristia parece ser muito próximo de nós e ao mesmo tempo muito distante de nós. E eu pensando nisto, eu preparei a reflexão para partilhar com vocês, que a gente conseguisse pensar nessa noite que celebramos a festa do corpo e do sangue do Senhor, não só naquele momento em que Jesus instituiu a Eucaristia. Não há dúvida nenhuma que aquele momento foi sublime, que aquele momento foi especial, quando Jesus, junto com os 12, e com certeza mais alguns ali, pegou aquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho, disse: este é meu corpo, esse é meu sangue. Não precisamos discutir ou se preocupar que aquele momento foi sublime, que aquele momento continuará sendo sublime. Mas eu queria que nós conseguíssemos pensar um pouco mais. O que é que está por detrás da Eucaristia? Quais as motivações de Deus para instituir a Eucaristia, para chegar naquele momento sagrado? E é isso que eu gostaria de convidá-los a tentar enxergar. E mostrando pelo menos 4 pontos da vida de Jesus, que revela uma preparação para aquele grande momento da instituição da Eucaristia. Então é exatamente esse caminho que eu gostaria de convidá-los a fazer. Não simplesmente ficar naquele momento sublime, que volto a repetir, não temos o que discutir. É sublime e sempre será. Mas o que está por detrás? Primeira coisa, a encarnação de Jesus. São João, ele vai dizer assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é sério e como é profundo nós pensarmos que Jesus, antes de assumir a forma de pão e a forma de vinho, seu corpo e seu sangue, como alimento espiritual para nós, ele assumiu a condição humana. Ele assumiu a sua condição, ele assumiu a minha condição humana, menos o pecado. O catecismo da Igreja Católica, a doutrina católica, ou a doutrina que fala de Cristo, a cristologia, até mesmo entre os irmãos evangélicos, deixa bem claro para nós: Cristo assumiu tudo que era humano, menos o pecado. Imagine um Deus que saiu da sua condição divina, da sua condição de Deus, sendo Deus, não precisava fazer isto, esvaziou-se por completo e assumiu a condição humana. Então, antes de nós entendermos a Eucaristia e acolhermos a Eucaristia como um mistério na nossa vida, acolhamos Cristo que se fez um
de nós. E uma reflexão ainda mais profunda é como é difícil assumir a condição do outro. Deus assumiu a nossa condição e experimentou tudo aquilo que nós experimentamos de angústia, de sofrimento, de dor e assim por diante. De medo e assim por diante. Como é difícil assumir a condição do outro. Como é difícil se colocar no lugar do outro. Como é difícil caminhar ao lado do outro. Como é difícil nós conseguirmos entender que este também é o grande sentido da Eucaristia. Aquele que assume o outro na sua vida, como Cristo, sendo Deus, assumiu a nossa condição humana. Então a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é nós rezarmos um pouco mais sobre isso. Deus assumiu a minha condição humana. Assumiu tudo o que é humano, que eu tenha coragem de me esforçar por assumir o outro, a outra na minha vida. Bom, por que nós temos dificuldade de assumir o outro ou a outra na nossa vida? Porque nós somos egoístas. Em Deus não há egoísmo. Deus é a abertura plena. E por isso mesmo, Ele se dá na Eucaristia, Ele se dá com a encarnação. Nós não. Nós somos egoístas. Pensamos nas nossas coisas. Pensamos naquilo que fazemos, nos nossos dons, nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, nos nossos bens materiais. E nós nos fechamos. Primeiro pedido que nós podemos fazer para Deus nessa noite: abra o nosso coração para não sermos pessoas egoístas, mas pessoas que lutem por assumir o outro, a outra também na nossa vida. Segunda coisa, Jesus e o seu modo de ensinar. Os textos são diversos na Sagrada Escritura. Eu pelo menos pensei em refletir 3. O modo como Jesus ensinava, que o levou depois à instituição da Eucaristia, era um modo libertador. Jesus, ele não colocava as suas ideias para que as pessoas ficassem presas a ele, dominada por ele. Não. As pessoas que faziam opção por Jesus, elas não faziam opção por dominação, mas faziam opção por liberdade. Por encontrar em Jesus alguém que tinha aberto a cabeça daquelas pessoas. Eu vou citar pelo menos 3 situações. João, Evangelho de João, capítulo 3, aquele encontro bonito que Jesus tem com Nicodemos. E Jesus começa a fazer alguns questionamentos para Nicodemos. Ele é um homem do Sinédrio, alguém inteligente, um homem culto, alguém que conhecia as leis, conhecia bem os mandamentos. E ao ensinar Nicodemos, Jesus propõe o seguinte para Nicodemos: nascer de novo. Mas não força Nicodemos. Ele propõe para Nicodemos nascer de novo. Depois nós vamos juntar esses 3 pontos e nós vamos ver o significado da Eucaristia. Logo em seguida, no capítulo 4 do Evangelho de São João, ele se encontra com a samaritana e de novo vai propor para a samaritana água viva, dizendo para a samaritana que ele poderia oferecer algo que jamais ela tinha experimentado na vida dela, apesar de ser uma pessoa que estava buscando, apesar de ser uma pessoa que estava aí lutando interiormente por conquistar uma coisa diferente. Jesus vai propor água viva. E ainda no Evangelho de São João, capítulo 6, todo ele,
um discurso sobre o pão da vida, Jesus falando para a multidão e para os discípulos, ele vai propor o pão da vida. Para todos esses grupos de pessoas, Jesus tenta fazer o seguinte: abrir a cabeça. Abram a cabeça e comecem a pensar de uma forma diferente. Religião não pode oprimir ninguém. Religião não pode obrigar ninguém. Religião só tem sentido quando ela remete a Cristo e a pessoa tem uma liberdade muito grande dentro dela. Se a religião que você está lhe faz sofrer por algum motivo, reveja por que você está sofrendo. É claro, existem os sofrimentos próprios da busca por Cristo. É uma outra história. Mas se algo que você está buscando lhe faz sofrer, porque você se sente oprimido, obrigado, cuidado, reveja, porque Cristo, ele abre a cabeça da gente e faz convites que a gente não consegue quase que entender, mas quando a gente começa a refletir e pensar, a proposta para Nicodemos, nascer de novo. A experiência de receber a Eucaristia é um novo nascimento a cada missa que celebramos. A experiência da samaritana, água viva, a Eucaristia é água viva que renova a nossa vida sempre. E quando ele falou para as multidões e para os discípulos sobre o pão da vida, uma certa grupo de pessoas vai dizer: essas palavras são duras, nós não queremos saber disso não, comer sua carne, beber o seu sangue, se comprometer com você. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Querem ir embora também? Todo mundo sabe essa resposta, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, somente em tu nós encontramos o sentido para a nossa vida. Ou seja, a segunda coisa é que depois da encarnação, todo o ensinamento de Jesus é muito libertador. Ele propõe, abre a cabeça da gente e nos convida a caminhar com ele. Outra coisa que remete à Eucaristia é o perdão. Aí, relembrando de novo o Evangelho de São João, capítulo 8, aquele encontro bonito com a mulher denominada pecadora, Jesus vai virar para ela e vai dizer assim: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz. Ainda, traição de Judas, traição de Pedro. Lá no alto da cruz, Jesus vai dizer assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Jesus é inteiramente perdão. E a minha conclusão é para dizer o seguinte: o perdão é divino. O perdão é divino. O perdão não é humano. Ah, então, ótimo, nós somos humanos, nós não precisamos perdoar nada e ninguém. Aí que nós nos enganamos. No momento do ofertório, permita-me fazer um parênteses, no momento do ofertório, quando o padre ou o diácono coloca um pouquinho de água no vinho, não é para deixar o vinho mais fraco, mas é todo um sinal e um simbolismo da humanidade e da divindade. E ali se faz uma oração belíssima. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de Jesus Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Ou seja, Cristo assumiu a nossa humanidade para que possamos participar da sua divindade. Então, quando eu falei que o perdão é divino, nós não estamos excluídos do perdão, do perdoar. Por quê? Nós somos capazes de perdoar porque nós participamos
da divindade de Jesus Cristo, por causa da encarnação e por causa da Eucaristia que nós recebemos em cada missa. Perdoar é fácil? Não, eu não disse isso. É um processo, e é um processo difícil, é um processo de conversão diária, quase que de morte interior, para a gente conseguir perdoar. Perdoar coisas bobas até, situações que vão acontecendo, que não tem nem muito sentido, mas que vai remoendo dentro de nós, que vai matando a nossa alma, que vai matando a nossa fé, que vai matando a nossa espiritualidade. Mas Deus perdoa, porque é divino. E nós podemos perdoar, porque nós participamos também da divindade de Deus. E eu concluo com o último momento que me parece que a gente nem gosta muito de ouvir. Nós sabemos que a Eucaristia brotou daquele momento sublime da instituição, mas nós não podemos nos esquecer da cruz. Por quê? Do alto da cruz, segundo o evangelista São João, que já falei tudo sobre São João, continuo falando sobre ele, do alto da cruz, segundo o evangelista São João, naquele momento acontece o verdadeiro lava-pés. Lava-pés que começou lá no capítulo 13 e agora termina no alto da cruz. No Evangelho de São João não tem a instituição da Eucaristia, porque a instituição da Eucaristia está relacionada ao lava-pés e ao mandamento do amor. E aí Jesus vai provar, ele não vai falar. Ele não vai falar para ninguém que ele nos ama. Ele vai provar para nós que ele nos ama quando ele entrega a sua vida e morre na cruz por nós. Então, segundo São João, nós podemos dizer de maneira muito clara que a Eucaristia brota do mistério de Cristo na cruz. Do alto da cruz, Jesus se oferece ao Pai por nós. A cada missa que nós celebramos é oferta de Cristo ao Pai também por nós. O cristão católico, ele não deveria ficar sem receber a Eucaristia. Não deveria. Não poderia ficar sem receber a Eucaristia. Ele devia dizer para ele mesmo: eu prefiro morrer do que ficar sem receber a Eucaristia. Eu devia dizer para mim mesmo: eu não posso me afastar da Eucaristia. Até porque, se eu me aproximo da Eucaristia, eu vou sempre conhecer quem é Cristo, eu vou tentar ensinar e acolher os ensinamentos de Cristo, e eu vou conseguir perdoar muito mais. Então peçamos essa graça, a graça de hoje nós acolhermos o mistério da Santíssima Eucaristia e nos aproximarmos mais de Cristo, Senhor da nossa vida, Senhor de tudo aquilo que somos e de tudo aquilo que fazemos.